Vamos aprender juntos? Mais uma semana, mais um aprendizado, mais um livro. Você já está conosco no capítulo à parte. Hoje nós vamos conversar com o psiquiatra Leonardo Maranhão, que é autor do livro A Vida com Autismo, o qual temos o prazer de receber. Tudo bem com você, doutor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouco mais desse livro. Doutor, é sua primeira obra? É a primeira obra escrita, sim. E o que te levou a fazer um livro sobre o autismo? O autismo já ronda a minha vida há pelo menos 10 anos. A vida como médico psiquiatra. Eu tenho atendido as crianças com autismo e o livro vem de uma demanda dos pais e familiares por saber mais, entender mais sobre o assunto, uma vez que há disponível tão somente obras de caráter científico. Assim foi pensado ao longo dos anos a possibilidade de escrever algo que pudesse ser de fácil leitura, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais esclarecedora, e que os pais e familiares e professores pudessem ter contato com um tema que é um tema bastante complexo, de uma forma mais simplificada. Levando-se em consideração de que o autismo é de difícil diagnóstico, e até pouco tempo atrás, até os médicos tinham dúvida a respeito de diagnosticar alguém com autismo, mesmo assim existem literaturas científicas a respeito do assunto? O que existe são algumas literaturas para médicos, livros de psiquiatria infantil em que abordam o grande tema que chama transtorno do desenvolvimento, global do desenvolvimento. E o autismo está inserido ali. Que entra a síndrome de Asperger também. A síndrome de Asperger, o autismo infantil, o autismo típico ou clássico, e outras síndromes que são as chamadas autísticas-like, ou parecidas com o autismo. São outros tipos, como a síndrome de Rett, a síndrome desintegrativa da infância, a síndrome do X frágil, enfim, inúmeras outras síndromes genéticas. Aí esses livros científicos abordam isso do ponto de vista mais de o que já foi escrito, quais foram as evidências, os estudos, uma informação mais para o público realmente especializado no entendimento dessa área. Então aí o livro A Vida com Autismo, ele tem uma leitura fácil para as pessoas que não são médicas, os pais poderem começar a ter mais ou menos uma noção de como procurar ou que caminhos trilhar para diagnosticar os seus filhos. Exatamente. O diagnóstico é algo que ainda deixa a desejar do ponto de vista de ser tardio. Via de regra, é interessante que o diagnóstico ocorra entre o primeiro ano, principalmente com 18 a 24 meses. Um diagnóstico após o quarto, quinto ano de vida já é considerado um diagnóstico tardio. O que significa? Significa que a criança ela tem os 8 primeiros anos de vida um processo de desenvolvimento. E se a gente fizer um diagnóstico mais próximo do 8º ano de vida, menos tempo tem a gente de fazer a intervenção. Então o diagnóstico precoce ocorrendo por volta dos 18 meses é fundamental e imprescindível para que o tratamento ocorra o mais rápido possível e com isso a criança consiga recuperar o tempo perdido, já que há um atraso no desenvolvimento de algumas funções do cérebro. A gente poderia dizer que esse livro não é só para pais de crianças autistas. A gente poderia dizer que esse livro é uma leitura fácil para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, e o público também de professor infantil é muito importante. Uma vez que na creche, esses professores de educação infantil, eles conseguem notar diferença entre os bebês e podem alertar os pais também, uma vez que pode ser que o bebê seja o primeiro filho e eles tenham uma dificuldade de conseguir reconhecer os sinais de desenvolvimento da criança. No caso, você falou em creche, o doutor falou em creche, eu até gostaria de ler isso aqui. Quando falávamos que Daniel era autista, a direção da escola pedia um tempo para avisar o caso, para avaliar o caso. Assim que chegávamos em casa, ligavam cancelando a matrícula. Diziam que tinham conversado com a equipe e os outros pais não aceitariam.
isso aí é uma coisa recorrente nas escolas? Essa é uma coisa recorrente. Isso deve ter acontecido na década de 70 e 80, mas infelizmente ainda a gente escuta de pais e mães a dificuldade de fazer matrícula, a recusa em aceitar a criança, ou por vezes aceita e depois não sabe como lidar com ela no dia a dia, e conversa com os pais dizendo que não há possibilidade de manter, não tem condição de manter o atendimento escolar dessa criança. Isso realmente ainda acontece nos dias de hoje. É por isso que você disse que é uma leitura que ela é indicada para professores. Para professores. Principalmente professores de primeiro grau. De primeiro grau, exatamente. Ele tem que saber que ali dentro da sala de aula dele tem uma criança que precisa de uma atenção especial ou precisa de fazer um diagnóstico para entender o comportamento dela, mais ou menos isso. No primeiro momento, sim. É importante também dizer que o livro também se ressalta a necessidade de um professor auxiliar para essa criança dentro da sala de aula. Uma vez que o professor vai estar tentando dar conta de 20, 30 crianças, que a gente chama de neurotípicas, né, que aparentemente não tem nenhum transtorno, e essa criança, que é uma criança especial, ela tem necessidade de um professor auxiliar em sala de aula para poder conseguir auxiliá-la no aprendizado, na alfabetização e em outras partes pedagógicas. Me parece que é pouco, mas não é. No Brasil, no mundo tem cerca de 70 milhões de crianças que são afetadas com autismo. É essa a informação. Essa é a estatística. 70 milhões. No Brasil, cerca de 2 milhões de crianças Essa afetadas com autismo. Então, ou seja, é muito fácil de uma classe ter uma criança com autismo ali que nem os pais sabem que ela tem. E o professor, de repente, pode encaminhar os pais ou alertar os pais de que ela precisa de um encaminhamento. Isso é correto. Lendo o livro, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. A ideia do livro é justamente trazer à luz a informação, tanto para professores quanto para pais com dúvidas. A informação é a base do conhecimento para que haja menos preconceito a respeito tanto da citação do diagnóstico, assim como a busca de um tratamento especializado. Hoje nós temos clínicas especializadas no Brasil? Muito poucas, muito poucas. Tem se criado clínicas escola com o intuito de tentar fazer um trabalho multidisciplinar, multiprofissional para tratamento do autismo. Tem se criado também algumas clínicas com o intuito de fazer esse trabalho multiprofissional, mas ainda é uma semente ainda que está germinando. Ainda há poucos profissionais especializados no tema. O autismo ele tem graus de gravidade, como por exemplo a paralisia cerebral. A paralisia cerebral você tem desde um grau levíssimo, que é quase imperceptível, até um estado vegetativo. No caso do autismo também existe essa tendência? É a mesma coisa, existe a gravidade, níveis de gravidade. Existe 3 níveis a saber, que são o severo, o moderado e o leve. Via de regra, o grau moderado e severo busca atendimento médico por volta dos 3 a 5 anos. O grau leve só vai buscar ajuda médica por volta dos 9, 10 anos de idade. Porque o grau leve ele demora mais para se manifestar ou ele é mais difícil de se perceber? As duas coisas. Ele é mais difícil de se perceber, ele se manifesta, mas a manifestação é tão tênue que os pais não percebem. E a criança também não tem como colocar e todas as suas alterações, assim, ele não consegue reconhecer. A criança não consegue reconhecer as suas alterações, já que ele sempre foi daquele jeito. E é mais comum acontecer essa busca ao tratamento aos 9, 10 anos de idade, uma vez que o autismo, são fases. Tem a fase da infância, em que você vai trabalhar a parte comportamental, a melhora da comunicação, e depois da infância temos a pré-adolescência, em que alguns transtornos mentais podem ocorrer 4 a 5 vezes mais do que a população da mesma idade, que seria o início da ansiedade. Então, pela ansiedade é que os autistas leves são levados ao consultório psiquiátrico sem saber que são autistas.
Isso é bastante As interessante. características básicas do autismo quais são? É um transtorno que leva a um atraso na aquisição da fala, linguagem e comunicação. A criança muitas vezes é levada em busca de ajuda médica com a seguinte queixa: ele não fala, ou ele falou um pouco e interrompeu a fala, ou ele está com atraso em conseguir conversar. Essa é uma primeira dúvida. Será que é um atraso? Será que ele é autista? E um outro segundo ponto é com relação ao comportamento. A criança tem um comportamento fora dos padrões esperados para a idade. Ou é uma criança extremamente irritada, agressiva e birrenta, ou é uma criança extremamente apática, bonzinha e silenciosa. Nesses casos, é mais difícil o diagnóstico, já que não incomoda os pais. Quanto mais cedo houver o diagnóstico, melhor. Melhor. Eu cito um exemplo em que, se você tiver que estimular uma criança com um atraso físico, estatural, de altura, você não vai esperar até os 21 anos para poder fazer o tratamento. Quanto mais cedo você iniciar com o hormônio do crescimento, mais tempo a criança vai ter para conseguir acompanhar a curva de crescimento. Aqui também, essa lógica também serve, uma vez que a criança precisa iniciar o tratamento mais cedo, já que a janela de maturação do sistema nervoso central acaba por volta dos 8 anos de idade. Evita casos como esse. Eu teria sido mais suave. O Edu sempre foi diferentão, e com um sorriso de canto dos lábios que Séries resume aquela que provavelmente é a sua história de vida mais impactante. Sentada em um café, ela conta como é e como foi ter um filho com autismo, quando as pesquisas sobre o tema ainda engatinhavam no país. Criar a sua primeira criança foi um desafio. Ela buscou um caminho que, reconhece, foi pouco comum. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O desafio e a rotina de Daniel. O diagnóstico de surdez antes de 1 aninho nos prejudicou porque fomos por um caminho errado, lamenta Rosana. Sentada em uma lanchonete do Continental Shopping, que fica na estrada de Osasco, em São Paulo, a mãe conta que em 1990 pouco se falava em autismo no Brasil. A falta de informação dos médicos resultou em um tremendo erro. Seu filho, Conjânio Ribeiro de Araújo, fora diagnosticado com surdez profunda. Enquanto abre a caixinha de lanche, Rosana Rosato, 52 anos, uma mulher de sorriso fácil e cabelos louros, relata que, logo após o resultado clínico de Daniel, levou-o para fazer fonoaudiologia, em seguida fisioterapia e terapia ocupacional. Infelizmente, acreditando no médico, ele chegou a frequentar uma escola para surdos dos 6 meses aos 5 anos. Nesse meio tempo, ela e o marido fizeram aulas de linguagem dos sinais, Libras, para aprender a se comunicar com o filho surdo. Doutor, esses dois textos que nós lemos aqui, um, eu teria sido mais suave, e o outro também um diagnóstico depois, quer dizer, percebeu-se que as crianças, nos dois casos, foram prejudicadas. Isso é comum acontecer, das pessoas irem por caminhos errados e de repente tratar o filho com uma coisa que não existe nele e prejudica muito mais o seu relacionamento social, a sua interação com a família, a sua recuperação e aí por diante? Infelizmente, em alguns casos isso pode acontecer. O que acontece é que não existe ainda um caminho de protocolo ainda na prática que os pais devem cursar. Como já foi dito aí, por vezes o pai acha que porque está atrasando a fala, eu vou passar na fono e já marca uma fono, já contrata uma fono e deixa lá ele achando que só é o atraso da fala. Por outras vezes a criança tem alteração do comportamento e acha que por isso que ela é muito agitada e leva num psicólogo. Então essa facilidade de você passar em vários profissionais e a dificuldade do indivíduo buscar ajuda do ponto de vista psiquiátrico, já que se entende, ou se entende entre aspas, que o psiquiatra é um médico destinado para quem está fora da realidade,
Isso faz com que muitos pais até me relatem que eu não sabia que eu tinha que vir aqui. Eu não sabia que aqui que era o local que eu deveria ter vindo primeiro. Então eles passam por vários profissionais ao longo dos anos e alguns casos até tem uma melhora parcial, uma remissão parcial. Porém, a grande maioria acaba não tendo evolução. Mas nesse caso, doutor, os médicos de uma maneira geral, os fonoaudiólogos, os médicos oftalmologistas, sei lá, todos esses envolvidos nesse processo de avaliação da criança, eles não teriam que ter pelo menos uma dica ou um sinal de alerta para os pais? Olha, procura esse profissional para dar uma avaliada melhor, dar uma investigada melhor. Não teria que ter esse senso? Deveria. Alguns têm. Depois de alguns meses, 6 meses, ver que a criança não evolui, alguma coisa está errada, não é só atraso. Existe um protocolo, existe uma lista de exames que deve ser avaliado antes que a gente faça o diagnóstico de autismo. E um deles é realmente fazer a avaliação audiológica para ver se a criança tem alguma deficiência auditiva, uma avaliação oftalmológica para ver se a criança tem uma dificuldade visual. Você vai fazer exames clínicos para ver se a criança tem alguma alteração orgânica e metabólica. Você vai fazer alguns exames de cabeça para ver se a criança tem alguma alteração neurológica. Pode-se chegar até a fazer também, se necessário, exames genéticos. Esse protocolo é muito longo, são muitos exames, faz com que essa saga por a busca de realizar todos os exames chega a durar 1 ano. Os pais querem alguma coisa mais rápida. E isso faz com que muitos pais fiquem cansados, se sintam desmotivados, já que a luta é muito longa para o diagnóstico, e o diagnóstico também é muito duro. Então eu teria 2 coisas a dizer. A primeira delas é que o livro não é só indicado para os pais de crianças com autismo, porque esse daí, se o pai sabe que tem uma criança com autismo, ele já diagnosticou, tudo mais. Mas é bom ter a leitura para pais em geral, para os professores, e também é uma leitura que é indicada para médicos, todos os médicos, conhecer um pouquinho da rotina, do problema que as famílias têm quando esse médico não ajuda a diagnosticar. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: a grande maioria das pessoas tem um certo preconceito com o psiquiatra. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Tem diminuído, mas... Chega até ir no psicólogo. Psicólogo o pessoal ainda suporta. Neuro também vai. Mas o psiquiatra, você encaminhou o psiquiatra, você está louco? Né? Você é louco. Ou então você foi no psiquiatra, já está com toda a denominação dos colegas de loucura. O que a gente assim, costuma dizer em sala é que de cada 10 pessoas que buscam um psiquiatra hoje, 9 são por estresse. Sim. E todo mundo está estressado. Então, o psiquiatra é um médico que ele vai te ajudar a avaliar a sua situação, né? Diagnosticar o tipo de problema que você tem, e a grande maioria, como você disse, é estresse. E se tiver um problema neurológico, psicológico, alguma coisa, ele vai te ajudar a curar. Então, por que ter preconceito do psiquiatra? Tem diminuído, mas ainda tem um pouco. Mas o livro, como você disse, é realmente importante para todos os médicos, já que eles têm um estereótipo de que o autista é simplesmente aquela criança com um quadro de deficiência mental severa, que tem um comportamento de ficar batendo a cabeça na parede e tendo movimentos de se balançar. Isso é só um de milhares de possibilidades que o quadro se apresenta. Certo. Doutor, aonde que se encontra o livro para comprar? O livro está disponível para venda e o acesso ao link se encontra pelo site da Clínica Médica Assis. O site é www.clinicamedicaassis.com.br. Se você demorou para anotar, vamos repetir. Se você quiser adquirir o livro do Dr. Leonardo Maranhão, psiquiatra, A Vida com Autismo, você pode entrar no site www.clinicamedicaassis.com.br. É um livro que é indicado para você ter um pouco mais de conhecimento sobre esse distúrbio, que é uma coisa que
Parece difícil, mas ao que está sendo colocado aqui como censo e como número de crianças com autismo no mundo, parece muito mais comum do que a gente imagina. E também consultar um psiquiatra vale a pena. Doutor, no caso, por exemplo, das crianças que são levadas a se caracterizar com a síndrome ou com autismo, a síndrome de Asperger ou autismo, a gente pode falar que ela tem potencialidades também, né? Não é só problemas. Exatamente, exatamente. É uma criança que, se bem trabalhada, se bem educada, ela tem potencialidades enormes. Existem algumas faculdades na Grã-Bretanha, na Inglaterra, que, se você tiver um histórico, no seu histórico médico, um tratamento para transtorno do espectro autista leve, você, se habilitando a algum curso de exatas, você ganha um ponto a mais, já que essas crianças têm uma capacidade de raciocínio lógico muito mais avançada do que os outros indivíduos. Nós temos filmes aí, tem um filme que o menino consegue numa tabela numérica enorme, lá ele consegue identificar um telefone, né? Então é uma facilidade com números. Exatamente. Podem ser bons estatísticos, bons contadores, contabilistas, né? Bons verificadores, eles acham erros em séries assim de forma muito rápida. Então é bom que se diga isso, doutor, pelo seguinte, quando se fala, se descobriu alguma coisa numa criança, os pais botam a mão na cabeça e falam: o mundo acabou. O mundo não acabou, você pode ter ali um gênio a despertar. Sim. Né? Eu conto uma história aqui muito interessante. Na época do Bush, presidente dos Estados Unidos, sabe que o campeonato de basquete nos Estados Unidos, campeonato estudantil, ele é tido como o futebol nosso aqui, o campeonato brasileiro, né? Os Estados Unidos se mobiliza pelo basquete. E tinha um time lá na final do campeonato que estava perdendo por 6 pontos, alguma coisa assim. E o técnico, faltando 2 minutos para terminar o jogo, colocou o Jason, o menino com autismo. Plantou ele na beirada do garrafão, certo? E passava uma bola para ele, ele, pum, 3 pontos. Passava uma bola para ele, pum, 3 pontos. Então eu digo assim, 2 coisas importantes. Primeiro, o técnico foi muito esperto. Sim. Ele conhecia o que era autismo, ele conhecia o Jason. Sim. Certo? Ele sabia que o Jason tinha um movimento repetitivo, constante, perfeito. Exatamente. Treinou ele na ponta do garrafão. Pessoal, houve uma exploração? Não. Houve uma oportunidade para o Jason ficar conhecido no mundo. Até o Bush tirou fotografia com ele, foi cumprimentá-lo, certo? O time ganhou, ficou todo mundo feliz. Então, explorou uma potencialidade, não a deficiência. Explorou a potencialidade que aquela criança tinha. Exatamente. Isso é muito importante. É extremamente importante. Já existe trabalho de algumas entidades que fazem a capacitação desse indivíduo para o mercado de trabalho, fazendo um curso em que ele vai explorar justamente essas potencialidades e vai conseguir fazer com que esse indivíduo consiga ser inserido nos locais em que ele vai ter mais sucesso. Doutor, nós temos aqui 10 anos de pesquisa só sobre autismo. Sim. Está relatado no livro. Sim. Você já tratou de mais de 500 crianças com autismo. Muito mais. Isso. Então, imagina, por isso que nós estamos falando que não é tão difícil assim, a coisa é mais comum do que nós estamos imaginando. Só um médico psiquiatra, certo? Tratou de mais de 500 crianças com autismo, quer dizer, é uma coisa assim já... Existem estatísticas que mostram que a quantidade de autistas supera em número, se você juntar todos os cânceres em crianças, ou seja, pacientes, crianças com câncer de todos os tipos, não equiparam o número de autistas. Antes de fazer então uma avaliação final do livro, eu te perguntaria o seguinte: pode existir pessoas que têm autismo que passam a vida inteira sem um diagnóstico? Existe. E sem ser percebido? Existe. Por vezes, quando fazemos o diagnóstico dos filhos, algum dos pais se reconhece como autista como também. Autista. E às vezes foi até uma vantagem. Sim, ele consegue se sobressair na escolha da profissão. Ok. Me faz um relato, assim, um resumo do seu livro em 1 minuto para nós terminarmos. O livro é indicado para e enfoca
aqui o diagnóstico precoce, a necessidade do professor auxiliar em sala de aula, a necessidade de um tratamento especializado. O livro tenta quebrar preconceitos e paradigmas a respeito do autismo ser um problema. O autismo, a vida com o autismo, tenta mostrar para todos como é a vivência do dia a dia dentro dessa patologia, dentro desse transtorno. Nós conversamos com o Dr. Leonardo Maranhão, que é psiquiatra, autor do livro A Vida com Autismo, o qual eu recomendo para todas as pessoas, pais, professores, médicos. Uma leitura fácil e você vai entender um pouquinho mais e vai ajudar um pouquinho mais essas famílias a se conduzirem melhor, a conduzir a vida dos seus filhos com melhor qualidade. Doutor, obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo obrigado privilégio por ter de escrito falar. o livro. Agradeço mais uma vez. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Até lá!